Amém? Abra sua Bíblia no segundo livro, segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda Coríntios 4. Amém? 2 Coríntios 4:16. Se você puder abaixar sua cabeça e fechar os seus olhos. Estenda suas mãos para cá, comece a orar. Nós vamos agora entrar no ministério da palavra. Ah, Senhor Jesus, eu preciso do Senhor agora para pregar. Ah, Pai, eu preparei um estudo, Senhor Jesus. Eu preparei a palavra, eu preparei uma pregação. Mas sem o Senhor eu não sei fazer, Senhor. Espírito Santo, se o Senhor não tiver, não compensa. Ah, Pai, hoje eu faço a oração de Moisés. Sem o Senhor eu não irei. Pai, muitas vezes, ó Pai, eu já subi sem uma palavra para pregar, Senhor Jesus, mas eu não sei pregar sem a Tua presença. Pai, eu posso pregar sem uma palavra, Senhor, mas eu não posso pregar sem o Senhor. Pai, o Espírito que dá a palavra, ó Pai, é o que conduz a palavra, Senhor. Pai, hoje, Senhor Jesus, nós temos uma nova dimensão. Ó Pai, eu sinto no meu espírito, Pai, desde manhã quando eu acordei, o Senhor nos confiando, Senhor Jesus Cristo, uma palavra. Mas eu oro para que essa dimensão, ó Pai, possa alcançar os corações, para que essa dimensão venha trazer revelação, para que essa, Senhor Jesus, palavra possa tirar peso, Senhor Jesus. Peso de corações que muitas vezes não estão compreendendo aquilo que o Senhor tem inserido, Pai, na vida delas, ou coisas que estão acontecendo. Oh, Pai, enquanto eu preparava essa pregação logo cedo, Senhor Jesus, e ajustava ela ali, Senhor Jesus, hoje de manhã, oh, Pai, eu sentia o Teu Espírito fazendo coisas. Eu estou falando isso para a comunidade, não para o Senhor. Eu sentia o Teu Espírito trazendo, Senhor Jesus Cristo, libertação para muitas mentes. E essa libertação, ela via por uma medida de entendimento e revelação. Então, ó Pai, que nós possamos estar em espírito e em verdade, Senhor, focados em receber do Senhor. Então, ó Deus, abre os céus, se move em nosso meio. Ó Deus, que Satanás e seus demônios não venham impedir, ó Deus, a manifestação da Tua palavra. Ó Deus, trazendo distração, trazendo angústia, trazendo preocupação. Ó Deus, trazendo sono. Não, Senhor, que nós venhamos, ó Pai, estar fundamentados na Tua palavra nessa manhã. Assim eu oro. Em nome de Jesus, amém? 2 Coríntios capítulo 4, verso 16. O título da minha mensagem eu vou pedir para você repetir comigo. Você vai repetir comigo. Ela se chama O Homem Eterno. Você pode dizer no 3? 1, 2, 3. O Homem Eterno. Mais uma vez, vamos lá. 1, 2, 3. O Homem Eterno. Eu não sou muito de dar título à pregação, mas o Senhor tem me ajudado nesses últimos dias, né? Eu quero compartilhar com vocês. Então, 2 Coríntios, capítulo 4, verso 16. Vai dizer bem assim: por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Eu gosto da versão que diz: por isso não desanimamos, ainda que, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior. Alguém está assim, não? Ou está ser interior? Qual que está o termo aí? Homem ou ser? Tem uma diferente ainda? Homem. Então, veja só uma coisa. Ele fala, por isso não desanimamos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa ou se desgaste, o nosso homem interior
se renova dia a dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Queridos, quando eu olhei para a primeira vez por esse texto, eu vi um paradoxo. Primeiro, que ele me revelou uma coisa muito importante e que às vezes você ainda não compreendeu: que há uma existência de um homem dentro de você exterior e um homem interior. Isso não sou eu falando não, filho. Isso não é uma dimensão e uma doutrina do pastor Flores ou da Igreja Unidade da Fé. Isso que está falando é a própria palavra. Mas essa verdade, ela não está escrita só agora. A gente vai ver que ao longo das Escrituras, desde o Antigo Testamento, existe a dimensão do homem exterior e a dimensão do homem interior. Mas o que seria o homem exterior e o homem interior? Quando a palavra de Deus fala sobre homem exterior, ela está apontando para a minha carnalidade e naturalidade, que são duas coisas diferentes. Naturalidade é aquilo que se refere a mim e que não aponta para o pecado. Isso é naturalidade. Então esse é o homem natural. Mas existe a realidade do homem carnal, que aponta para o pecado. Então, por exemplo, comer é pecado? Não. Então comer é natural ou carnal? Natural. Mas você pode tornar algo natural carnal. Porque comer não é pecado, mas glutonaria é. E o que é glutonaria? É quando você passa da medida. E por que glutonaria é pecado? É porque você come até passar o limite da satisfação. Pastor, quando que comida virou pecado? Quando Deus disse: de todas as árvores do jardim você pode comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então você vê que o pecado ele nasceu na mesa. A partir daquele momento em que Adão cai, a gente começa a ter uma guerra entre o homem natural carnal e o homem espiritual, que é o homem interno. Só que é o seguinte: quando nós falamos sobre um homem natural externo, ele tem ouvidos, ele tem tato, ele tem paladar, ele tem olfato, ele tem olhos. Então, esse copo aqui é um copo natural? Você vê ele com o quê? Natural ou espiritual? Natural. Mas se eu falar que o Espírito de Deus está aqui, você vê ele? Não. Mas pelos olhos da fé, você contempla ele. Quem já teve uma visão espiritual aqui, de ver alguma coisa? Você viu com os olhos naturais ou com os olhos espirituais? Mas tem revelação espiritual que ele passa e projeta para o olho natural. Mas primeiro você vê no homem espiritual, para depois ver no homem natural. Ok? Não? Eu só preciso lançar esse princípio para você, para a gente poder entrar na mensagem agora. O apóstolo Paulo está dizendo: por isso nós não devemos desanimar, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, ou ele se desgaste, se desanime, o nosso homem interior se renova dia após. Qual que é a contradição daquilo que o apóstolo Paulo está nos dizendo, Monique? Que enquanto eu projeto para a vida natural e ela está em declínio, na mesma proporção do declínio natural, eu tenho um movimento contrário da vida espiritual, que ela está em ascensão. Então há um renovo espiritual enquanto o meu corpo está destruindo. Não é porque o meu corpo está destruindo que eu vou crescer espiritualmente. Não é uma situação inversa, proporcional, automática, não. Existe uma manifestação de fé minha, de me voltar para o Senhor Jesus, para que esse movimento contrário possa acontecer. Porque senão, se você não se movimentar em prol do Senhor, os dois vão juntos para o mesmo buraco.
Mas o apóstolo Paulo está nos introduzindo a uma nova realidade de duas existências de natureza dentro da mesma pessoa. Você já percebeu que dentro de você tem duas naturezas ou não? E sabe qual que é a crise da nossa vida? É a crise que eu abri o culto falando hoje. A crise que você abre as Sagradas Escrituras para reclamar do Senhor. Porque você, antes de abrir as Sagradas Escrituras, antes de se relacionar com o Senhor, você foca na preocupação, você foca no problema, você foca na tristeza, você foca na situação da qual você não consegue resolvê-la. Mas à medida que você passa a exercer e ativar a fé do homem interior, a sua própria oração, a sua própria visão começa a alterar, de tal modo que muitas vezes a situação externa não altera, mas a sua visão interna e condição interna muda. Quem já viveu isso? Você está olhando para o lado de fora, maninha, e está tudo ruim. Você está olhando para o lado de fora e você vê que as finanças não estão boas, a saúde não está boa, está tudo travado, mas você olha para dentro e você fala, existe uma estranha sensação de que está tudo no controle. Mas quando eu começo a contar para alguém parece falar, meu Deus do céu, que desespero. Eu não queria estar na pele dela. Mas você olha para dentro de si e das realidades que Deus está comunicando para você, e você fala, não, está tudo bem. Aí você que está ruim do lado de fora, consegue implantar dentro daquela pessoa uma paz que ela não tem, porque ela está tudo bem pro lado de fora, mas o homem interior dela está desgastado, está acabado, está destruído. Por quê? Porque aquilo que está acontecendo na dimensão exterior, na vida dela, não está condizente com a dimensão interior. Mas e você que está exercendo a fé, você que tem relacionamento com a palavra, pode estar tudo ruim, pode estar tudo acabado, pode estar tudo aparentemente destruído, mas você está andando sobre as águas com o Senhor, porque existe uma palavra dele renovando a sua vida e o seu interior. É isso que acontece, e essa estranha sensação. Mas só vive isso quem existe, quem na verdade compreende que precisa relacionar-se espiritualmente mais do que naturalmente com as coisas. Você precisa começar a mudar o foco do seu olhar, porque a chamada daquilo que o apóstolo Paulo faz é o seguinte: não determinando os nossos olhos, ou seja, focando nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se. Por quê? Aquilo que se vê é o quê? Tempo. Mas aquilo que não se vê é eterno. Deixa eu te fazer uma coisa aqui. Querido, se eu te prometer 10 anos de riqueza ou 1 ano de riqueza, qual que você escolhe? 10 anos. Por quê? Porque 10 anos é mais do que 1 ano. Só que para isso você vai ter que trabalhar. Você trabalha para ser rico? Normal, pô. Não tem pecado nisso. Isso só está revelando uma única coisa para você: que a forma como você foca mostra a sua prioridade. Se eu te prometer uma vida inteira de riqueza, mas uma vida inteira de trabalho, você trabalha? Mas e se eu falar para você que essa vida inteira de riqueza, focando no desenvolvimento financeiro, poderia, não é que vai, poderia causar a sua vida eterna no inferno? O que você faria? Você trocaria? Não, porque isso não está sendo lhe oferecido. Mas se eu chegar com você com 10 ou 1 bilhão de reais na mão, querido, existe uma convicção. Eu não estou colocando dúvida na tua fé, não, mas eu estou falando que dependendo das situações, a gente tem pessoas que tendem a não visualizar o eterno. Porque 10 mil anos não se compara com a eternidade. 1 milhão de anos não se compara com a eternidade. Mas a gente acha que sabe mensurar os nossos cálculos. A gente acha que sabe mensurar as nossas administrações de tempos e recursos em relação ao investimento em detrimento da eternidade. O que eu quero dizer com isso, para não parecer difícil? A gente sabe focar muitas vezes na vida natural. E a gente acha que vir na igreja de domingo já nos insere na eternidade. E acha que isso é a realidade da nossa vida espiritual.
É uma vida que vem para a igreja para receber uma palavra, mas não consegue aplicar. Eu não estou falando de santidade, eu estou falando de aplicar a fé na segunda-feira. De determinar recursos para uma vida espiritual num dia comum. A gente vai tendo cada vez mais, focando nos problemas. Deixa eu te falar uma coisa, quantas vezes essa semana você meio que se culpou por não fazer devocional? Cara, você não traz peso nenhum para a tua vida por não exercer espiritualidade. Mas eu tenho certeza que você se martirizou por muitas coisas que você deixou de fazer na naturalidade. Cara, eu não fui na academia, essa semana eu não consegui fazer dieta, essa semana eu não consegui pagar aquela conta que deveria, não por falta de dinheiro, mas porque eu não consegui. Essa semana eu não consegui fazer, porque você começa a mensurar as coisas externas e você traz mais peso para isso. Não é porque você não sabe da existência do mundo espiritual, é porque simplesmente isso não é prioridade na tua vida. Você precisa entender que você é um ser espiritual e isso é o que vale mais, porque isso é eterno. Mas você está focando simplesmente em ter mais recursos, em capacitar-se mais, em fazer mais coisas naturais, enquanto isso a sua espiritualidade está indo para o buraco. Por quê? Porque você diz que sabe fazer cálculos, você diz que sabe trocar R$1 bilhão por uma vida eterna com o Senhor, mas na prática você não está fazendo isso. Na prática você está focando mais na sua naturalidade e menos na sua espiritualidade. Agora, para que isso aconteça, você precisa compreender que você tem que entrar numa dimensão de projetar. Escuta o que eu estou falando. Você vai ter que semear na naturalidade para colher na espiritualidade. Então você vai ter que criar recursos que são muito maiores do que a sua capacidade tem de executar. Por exemplo, se eu falar para você que você tem que destruir uma pedra de rocha de 5 metros de altura na mão, dá para fazer isso? Mas você vai ter que se lançar, porque espiritualmente isso vai ser possível. Eu não estou dizendo sobre uma força, querido, que vai destruir. Eu estou falando sobre uma missão impossível de ser efetuada naturalmente, mas que pelo Espírito isso vai acontecer. Abre para mim Isaías capítulo de número 27. Isaías 27. Livro do profeta Isaías do Antigo Testamento. Quem achou, diga amém. Verso 6. Isaías 27, 6. 27, 6. Vou esperar o pessoal. Todo mundo achou? Vai dizer assim: virão dias em que Jacó, quem? Lançará raízes, e Israel florescerá e brotará, e encherão o mundo de... Quem que é Jacó? Filho de Isaac. Quem que é Israel? Filho de... É a mesma pessoa os dois? Os dois são a mesma pessoa. Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Lembra disso ou não? E por que Isaías está profetizando dizendo: haverá dias em que Jacó lançará raízes, mas Israel florescerá? Porque dentro da mesma pessoa tem duas identidades. Quando você olha para Jacó, ele nasceu de Deus, porque ele veio de Abraão, de Isaac, e depois veio Jacó. Só que qual que é o significado de Jacó? Calcanhar. Aquele que engana, o usurpador. Não é isso não. Quando Jacó usurpa e rouba de Edom, que na verdade é Esaú, ele foge
do irmão dele. E ele vai para a casa de Labão. E ele vive debaixo de engano e engano. Porque como ele enganou o irmão, aquilo que ele não tratou no passado vai acompanhar a vida dele por toda a vida. Mas quando ele sai de Labão enganado, ele vai voltar para o lugar de onde ele não deveria ter saído. E nesse encontro há uma restauração e uma nova identidade. Lembra-se disso? Não? E quando ele está, eu não lembro agora, em Peniel, um anjo do Senhor vem e começa a lutar com ele. E o anjo do Senhor pergunta para ele: qual é o seu nome? Qual é a resposta dele? Meu nome é Jacó. Só que antes dele fazer essa pergunta, você tem que entender que quando ele estava enganando o irmão lá atrás, quando ele foi roubar a bênção do irmão, o pai dele, Isaac, pergunta para ele: qual é o seu nome? E ele diz: meu nome é Esaú. Veja só uma coisa, para roubar, ele precisou se fazer de uma identidade que ele não carrega. Mas quando Deus vai restaurar a identidade dele, ele assume quem ele é. Então ele fala: eu sou enganador, eu sou Jacó. E ele luta com Deus. E depois que ele luta com Deus, Deus fala assim: ó, a partir de hoje, o seu nome não será mais Jacó, mas será Israel. Por quê? Porque lutastes com Deus e prevalecestes. Deixa eu te falar uma coisa, é possível ganhar de Deus? Então como é que Deus fala que Jacó que coloca o nome dele e fala: você prevaleceu contra Deus? Eu vou te explicar o porquê. Porque o nome Israel significa Deus prevalece. Então Israel significa Deus prevaleceu. Mas sobre você, eu vou falar que você prevaleceu. Deixa eu te falar uma coisa. Quem de fato prevaleceu nesse encontro? Foi Deus, pô. Porque a pergunta que Deus faz para ele extrai quem ele verdadeiramente é. Então quando você fala: de fato eu sou pecador, Deus venceu sobre você, porque Ele conseguiu alcançar uma dimensão na tua vida. Quando você reconhece as suas faltas, as suas debilidades, o Senhor conseguiu vencer você, porque você reconheceu o seu pecado, você reconheceu sua ignomínia, você reconheceu as suas faltas. Enquanto você está dizendo: eu sou Esaú, para você ter bênção, para colher corrupção, para focar na sua vida, Deus não está vencendo você. Mas quando você tem um encontro verdadeiro com o Senhor, no caminho da restauração, no caminho do renovo, no caminho de volta, Ele coloca uma identidade em você, para que você sempre se lembre. Quando as pessoas perguntaram para Israel: qual é o seu nome? Em outros termos ele dizia: meu nome é Deus prevaleceu, Deus me venceu, Deus conseguiu vencer a mim mesmo. Mas deixa eu te falar uma coisa, a partir daquele momento, para Deus, Jacó morreu. Mas para ele, deixa eu reformular, para aquele momento, para Jacó mesmo morreu, porque agora ele é Israel. Mas para Deus ele sempre vai lembrar quem ele era, mas nunca vai se relacionar com quem ele era, mas sempre com quem ele é. É por isso que palavras proféticas o Senhor nos lembra de onde nós nos tiramos. É por isso que ele fala: virão dias em que Jacó lançará raízes. Por quê? Porque eu não esqueci quem você é, mas o fruto vai ser do novo homem que eu formei em você, vai ser da nova restauração, da nova identidade que eu depositei em você. Então dentro de você, dentro da mesma pessoa, ainda mora o enganador e mora aquele que Deus prevaleceu. Mas deixa eu te falar, Deus vai liberar palavras para te lembrar que você era um enganador, que você lançou para as coisas humanas e você lançou princípios, mas para colher espiritual, de tal modo que você precisa plantar na velha carne para colher no novo homem. Você precisa plantar na velha natureza para colher na nova natureza. Mas isso só acontece por meio do quê? De um batismo de identidade. Jacó foi batizado em Peniel. É o lugar do encontro com Deus, Bia. Sabe o que acontece nas nossas vidas? A gente esquece-se dessa dimensão de que dentro de nós existem duas naturezas.
Lá atrás, Lu, Deus já estava dizendo isso. Dentro de você tem duas naturezas, cara. Tem Jacó, mas eu vou liberar promessas para Israel. Antes de você se converter, às vezes você conhecia Deus, você achava que se relacionava com Deus assim como Jacó, mas a nova dimensão, ela não vem para Jacó, ela vem para Israel. Deixa eu te falar uma coisa, enquanto Jacó saía, ele saiu com um bordão e com um cajado, era somente isso que ele tinha, e um pouco de vinho e azeite. Mas quando ele volta para a nova dimensão, ele já tem mulheres, ele já tem família. Então quando Deus mata o velho homem, ele mata um só, mas quando faz nascer, nasce um povo. Porque agora Israel já não é mais só uma identidade individual, ele é uma identidade coletiva. Na nova dimensão daquilo que o Senhor está fazendo na tua vida, não cabe só você, são coisas que estarão e sairão através de você para uma nova realidade. O Senhor, quando matou o velho homem, matou aquilo que era orgulho, somente construído para si, para agora poder abençoar aquilo que é coletivo. As promessas de Deus não vieram para Jacó. Deus não libera promessas para orgulhosos. Deus não libera promessas para o homem exterior. Deus não libera promessas só para quem planta para essa vida. Deus não libera promessas para pessoas que só querem construir para si. Ele restaura identidade e ele começa a liberar unção, propósito para o homem coletivo, para aquele que começa a olhar a expansão do reino e não a expansão de si próprio. Só que você nunca vai ver isso se você não conseguir compreender o novo nascimento. Deixa eu te falar, não é um conserto de você mesmo, é um novo nascimento. Abra comigo em João capítulo de número 3. Senhor, vem sobre nós, Espírito de Deus. Aumenta, Senhor Jesus Cristo, a tua unção aqui, Senhor. Aumenta a tua presença aqui, Espírito, por favor. Aumenta a dimensão da revelação, flui através dessa palavra em nome de Jesus. João capítulo 3, verso 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor fez se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade lhes digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Antes de eu prosseguir a leitura, presta atenção. Havia um dos maiorais dos judeus, ele era um fariseu, alguém que sabe se relacionar com as Sagradas Escrituras, Luciano. Ele chega para Jesus e ele fala: Senhor, ninguém que é humano pode fazer isso que você está fazendo, os teus sinais e maravilhas. Você só pode ter vindo da parte de Deus. Então ele está se relacionando com o quê? Diga comigo, com milagre. Diga comigo, milagre é sinal visível. Mas o Senhor diz uma coisa. Ah, meu Deus do céu. Em verdade lhes digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos, deixa eu te dizer uma coisa. Você está se relacionando com o milagre do lado de fora. Você está vendo o milagre do lado de fora, mas você está perdendo a revelação do reino do lado de dentro. Você precisa enxergar uma nova dimensão. Você precisa enxergar uma nova espiritualidade. Você precisa enxergar uma nova verdade. Mas você não vai enxergar com os olhos naturais. Você vai enxergar com os olhos espirituais. E para isso, você precisa passar pelas águas do batismo. Porque quem não nascer da água e do Espírito, não pode o quê? Ver o reino. Deixa eu te falar uma coisa. Tem gente aqui nessa casa que está achando que para se batizar precisa estar perfeito. Tem gente que acha que para se batizar precisa estar com a vida restaurada, com a vida ganha, com tudo certo. Deus fala: você não vai conseguir restauração nem transformação vivendo em Jacó.
Eu preciso gerar Israel aí dentro. Eu preciso de uma nova dimensão. Então deixa Jacó descer as águas para sair Israel daí. Deixa Jacó morrer nas águas do batismo para eu abrir a visão de Israel que está aí dentro. Você não vai ver o reino de Deus, meu amigo, se você não vê de modo espiritual. Jacó não viu a promessa, Israel viu. Jacó viu engano. Enquanto você está em Jacó, você está prosperando, mas a custos de quê? De desentendimento com seu irmão, de roubar o direito da primogenitura. Enquanto você está em Jacó, você está prosperando, mas você está tendo que fugir. Mas quando você está em Israel, quando ele restaura a identidade, quando você semeia Jacó, quando você lança raízes em Jacó, Deus diz: a coletividade da nova vida vai prosperar, vai vir com uma nova dimensão, e você vai ver o reino de Deus. Querido, nós não fomos chamados para ver com os olhos de Jacó. Nós fomos chamados para caminhar na dimensão do Espírito. Deixa eu te falar uma coisa, precisa de uma restauração do Espírito de Deus. Abre comigo, por favor, em Gálatas, capítulo de número 4. 5. Querido, a gente começou 15 minutos atrasado. Você me dá 10 minutos, por favor? Fica bravo comigo não, mas há um mover de Deus aqui. Querido, há uma palavra do Senhor sendo pregada. Eu sinto o Senhor alcançando dimensões dentro de pessoas aqui nessa manhã. Gálatas 4, 21. Quem achou, diga amém. O apóstolo Paulo está dizendo às igrejas da Galácia: digam-me vocês, os que querem estar sob a lei, será que vocês não ouvem o que a lei diz? Presta atenção agora. Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da mulher livre. O filho da escrava nasceu segundo a carne. O filho da mulher livre nasceu mediante promessa. Estas coisas são alegóricas. Deixa eu te falar uma coisa. Olha aqui para mim antes da gente prosseguir. Ele está citando o nascimento de Ismael e Isaac. Não é não? Eles nasceram de verdade? Sim. Eles não são de verdade? Sim. Mas sabe o que Paulo está falando pela revelação do Espírito? Que Deus pegou uma situação de verdade para anunciar uma realidade. Então Deus pegou esse nascimento e falou: eu vou transformar essa história só numa alegoria, para trazer uma revelação para vocês. Você está entendendo ou não? Então é verdade, mas o Senhor permitiu aquela história para que nós e a igreja, não só a igreja, mas os filhos, o povo de Israel pudesse caminhar sobre o entendimento que a gente vai ter agora. Qual que era o nascimento, só para você entender? Abraão não poderia ter filhos. Então ele está casado com Sara, porque o ventre de Sara é o quê? Estéril, infértil. Não é não? Aí esse ventre infértil fala o seguinte: ó, enquanto eu não posso gerar, pega a minha escrava. E essa escrava era quem? Egípcia, Agar. Por quê? Porque Abraão visitou o Egito. Então ele traz uma escrava egípcia. E quando Abraão ele vai ter filho, o primeiro filho vem com quem? Com Agar. Então, quando o filho de Agar nasce, ele é metade hebreu e metade egípcio. O Egito simboliza o mundo, simboliza a escravidão do pecado. Então, quando você olha para Ismael, ele é meio hebreu. Então, ele tem metade de uma aliança com Deus, mas ele tem metade da escravidão. E depois que ele tem 13 anos, Deus abre o ventre de Sara. Porque Deus tinha dado uma
Um ventre infértil não pode produzi-lo. Você sabe quando que um ventre infértil produz? Quando uma promessa libera uma palavra sobre o ventre. Porque tudo que sai de um ventre infértil é milagre. Olha só o que diz aqui. O filho da escrava nasceu segundo a carne. Por quê? Porque parece que aquilo que é gerado da escravidão flui facilmente. Você percebeu? Flui. Não tem dificuldade quando você está no mundo. Quando você está sem promessa, as coisas fluem. Mas o filho da mulher livre nasceu mediante promessa. Essas coisas são alegóricas, porque essas mulheres, então Agar e Sara são duas alianças. Então são dois filhos que são gerados de duas alianças. Uma se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Então são duas alianças e cada uma refere-se a uma cidade. Ele vai falar aqui. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia, e que corresponde o quê? A Jerusalém atual, que é a Jerusalém física. Faz sentido? Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia, que corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas, verso 26, a Jerusalém lá de cima, que é aquela que Jesus foi construir para nós, ela é o quê? Por que ela é livre? Porque nasce lá em cima, não nasce aqui embaixo. E ela é a nossa mãe, porque está escrito: alegre-se, ó estéril, você que não dá luz, exulte e grite, você que não sente dores de parto, porque os filhos da mulher abandonada são mais numerosos do que os filhos da que tem marido. Verso 28, mas vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaque, não como Ismael. Como, porém, no passado, aquele que nasceu segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, porque Isaque nasceu segundo o Espírito, assim também acontece agora. Mas o que diz as Escrituras? Ela diz: mande embora a escrava e seu filho, porque de modo nenhum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. Portanto, irmãos, somos filhos da escrava, e não somos filhos da escrava, somos filhos não da escrava, mas da livre. Capítulo 5, verso 1, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso permaneçam firmes e não submetam de novo ao jugo da escravidão. Deixa eu te dizer uma coisa. Essa alegoria, ela representa eu e você. Agar e Sara são duas alianças que representam duas cidades. Uma, a Jerusalém física, essa é a da escravidão, é Agar. Tudo o que nasce debaixo da religiosidade tem metade de Deus, mas metade da escravidão. Você permanece achando que é de Deus, mas você está preso em religiosidades, e sempre vai te apontar para isso. Mas ele diz: nós não somos filhos dessa Jerusalém, porque quando você nasce de novo, a nossa mãe, que ele está dizendo como ventre espiritual, é a Jerusalém lá de... Você sabe o que ele está dizendo? São essas duas alianças em você. Você caminhou até hoje como Jacó, mas a nova aliança vai arrancar de você dentro de Israel. É gerado no Espírito, é gerado na nova cidade, é gerado lá em cima. Mas eu contei tudo isso para chegar até aqui. Até aqui. Preciso que você preste atenção. Ele fala: assim como o filho da escrava, o povo de Ismael, persegue até hoje os filhos da que tem promessa, assim também é nas nossas vidas. É por isso que você entrou no reino de Deus, mas você continua lutando com o filho da escravidão, que é o homem exterior. Porque você está preso dentro de um corpo de duas naturezas que sempre vai ficar lutando. Eu vejo pessoas cansadas de lutar contra o pecado, mas você vai ter que continuar abdicando para evidenciar o filho da promessa, que é o Espírito Santo que está dentro de você, e é um novo espírito, um novo homem aí dentro. Enquanto você viver
Jacó vai perseguir Israel. Enquanto você viver, você vai ter que muitas vezes lidar, Fabi, com a antiga natureza. Você vai ter que guerrear com a antiga natureza. Porque tem pessoas cansadas de não triunfar. Sabe por que não triunfa? Porque não evidencia o Espírito, não foca no Espírito. Mas você nunca vai ver novo se você não nascer de novo. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Você precisa abrir os seus olhos espirituais nessa manhã. Você precisa chegar em Peniel. Você precisa, assim, receber a palavra que Nicodemos recebeu e assumir que você precisa reconhecer: eu sou Jacó. Eu preciso de uma nova identidade. Você precisa ver os céus. Minha maior preocupação é que você esteja vendo milagres, mas não esteja vendo o reino de Deus. É você preso na religiosidade sem ver a revelação daquilo que tem nele disponível para você. Esse é o meu maior medo que eu tenho. É você ter vida de igreja, caminhar na igreja, chegar na igreja, você saber qual é o processo litúrgico do culto, cara. Agora o pastor lê a Bíblia, ele vai falar sobre dízimo e oferta. Agora ele faz intercessão, depois ele libera as crianças, depois ele vem, depois ele pede perdão pelo que se estendeu da palavra, depois ele foca na comunhão. Então você conhece os processos litúrgicos, mas você não acessa a revelação. Fica de pé, por gentileza, para parecer que está acabando. Feche seus olhos. Queridos, eu sei que essa não é uma pregação muito fácil de entender. Mas eu sentia, enquanto o Senhor ministrava comigo essa semana, essa mensagem. O Senhor ia me dando os textos à medida que eu orava. O Senhor dizendo: Felipe, eu preciso ajustar a visão da minha igreja. Existem pessoas que estão ainda, elas querem ver o mundo espiritual, mas elas só conseguem ainda caminhar na dimensão natural. Eu vejo pessoas, quando eu digo eu vejo, o Espírito Santo me mostrando, não com os olhos naturais, mas com os olhos da fé. Ele me mostra os sentimentos e as indagações. O Senhor está me mostrando, na verdade são anseios do coração por uma nova revelação e profundidade da espiritualidade. É o Senhor, pessoas dizendo assim: Jesus, o que eu faço para viver um nível maior? Jesus, o que eu faço para ter mais visão espiritual? E quando falo de visão espiritual, não estou falando de visão profética. Eu estou falando de um modo de enxergar as realidades espirituais. São pessoas pedindo novos dons. Eu sinto pessoas pedindo os novos dons aqui. São discernimentos, pessoas falando: Deus, eu quero falar em línguas. Deus, eu quero orar em línguas. Senhor, eu quero ter visão, eu quero ter profecia. Deus, me compartilha comigo os dons espirituais. São pessoas que estão cansadas de viver como Jacó, sempre olhando, e tudo que olha vê problema. Mas quando Israel é gerado dentro de você, você passa de ver problema para ver a solução, porque você para de olhar para as situações e você passa a ver como Deus vê. E quando o Senhor transforma essa visão em você, tudo muda, porque tudo fica mais leve, porque você não traz o peso para você, porque você sabe que é o Senhor fazendo, porque você vai começar a ver que é a mão do Senhor quem vai fazer, e o Senhor não vai precisar te convencer de que vai fazer, porque Ele já te convenceu em Peniel. Querido, eu quero que você venha até a frente aqui para eu orar com você, porque há um despertar do Senhor nessa manhã. Você que tem clamado por esses dons, você que tem clamado por essa visão espiritual, você que tem clamado por um direcionamento e clareza, vem até a frente. Deixa eu impor as minhas mãos sobre você. Você que tem clamado dons do Espírito Santo, vem até aqui. Você que está querendo sair de Jacó e viver na dimensão do Espírito Santo de Deus, pode vir mais à frente aqui, ó. Vem mais aqui, Carlos. Bia, eu quero orar com você. Vem aqui.
Siria tarabashiri halara da brabia suri de cantarabashia duro do suris. Suri catarabashiri catalabrabia suri de clandarabacia de gueixe. Vaninha, você consegue vir um pouquinho para a direita aqui, ó. Xeri halara da base. Pode vir aqui, Deb, do lado do Carlos. Shuria catarama xeri halara da brabia suri candaranamas. Shuri que toro do suri de queixo. Amor, põe as mãos sobre a Bia. Pai, põe as mãos sobre o Carlos. Surya de Clacandrama Sede Rovashi de Hanai de Chubia Tumamamala Hatarabaxesh. Amor, põe a mão sobre a cabeça da Bia. Tiricatarabaxiri que toro do Shuri de fruta e anarabliat rolili cataramacheri de queixe. Na rabacia da serra nanama. Você que está aí, feche seus olhos, estenda suas mãos para cá, permaneça em espírito de oração. Tiricatura da xeri cotoro do Suri de pura e de paz. Vitor, ora com a Vânia, por gentileza. Vem cá na frente com deixa eu orar com você com Débora, eu já vou impor as mãos sobre você, filha. Senhor Deus, eu sinto o teu mover, o teu fluir aqui na frente, Senhor. Eu sinto que o Senhor está ativando novas dimensões, ó Pai. Ó Pai, eu oro pela vida da Conceição agora, por uma nova dimensão do Teu Espírito. E mais do que essa dimensão, ó Pai, eu declaro, Senhor Jesus, uma unção do alto sobre a mente dela, sobre o coração dela, Senhor. Ó Pai, para que, Senhor Jesus, todas essas novas realidades que ela está sendo exposta venham ser evidenciadas no Senhor. Ó Pai, eu declaro, Senhor Jesus Cristo, vida. Ó Deus, libertação na mente. Ó Deus, toda confusão no espírito, na mente, na alma, caia por terra agora, em nome de Jesus. Ó Pai, que a Conceição venha ter, ó Deus, visões espirituais, visões dos céus, visões do céu. Você que ora em línguas aí no seu lugar, comece a encher esse lugar aqui de orações espirituais. A palavra de Deus diz que aquele que ora em línguas, ora em espírito com gemidos inexprimíveis. Existe um ambiente aqui de cura na alma, de cura no espírito, de revelação. Bia, não sai daí enquanto eu não orar com você, Bia. Eu já vou orar com vocês. Ah, Senhor Jesus Cristo, ó Deus, tem aqui, Senhor Jesus, um casal, ó Pai. Ó Deus, que tem, Senhor Jesus Cristo, sendo, Senhor Jesus, moldado nesses dias. Ó Pai, eles estão sendo, Senhor Jesus Cristo, ó Senhor, ó Deus, exprimidos, ó Pai, como no moedor de cana, Senhor Jesus Cristo, em que eles falam: Senhor, eu não aguento mais, Senhor, eu não aguento mais, eu não suporto mais. Mas o Senhor está dizendo para vocês: eu estou gerando uma nova identidade na família de vocês, uma nova identidade na casa de vocês. Vocês precisaram passar pelo vale da sombra da morte para conseguir compreender aquilo que eu vou fazer, não agora, mas quando as coisas começarem a andar. Eu já te dei 2 filhas ministeriais, e agora eu te dei gêmeos ministeriais. Eu dei nações. Eu não me esqueci da promessa dos Estados Unidos sobre a vida de vocês. Eu não me esqueci. Eu vejo a bandeira do Texas sobre a sua vida, Carlos. O que eu tenho com vocês é muito mais do que uma simples comunidade local. Eu vou enviar vocês, eu vou enviar os filhos de vocês. Eu vou cuidar das meninas. Você viu que nesses dias a morte assolou a casa de vocês, uma atrás da outra. Mas não tenham medo, porque a minha unção e a minha proteção vem depois. O meu cajado e o meu bordão estão cuidando de vocês. Não, o Senhor está dizendo: não tenham medo dos próximos dias, porque vocês não irão ser assolados assim. Eu vejo, Carlos, no teu espírito um medo de que isso volte, de que uma nova doença os pegue. O Senhor está dizendo hoje, não é porque o homem está falando, mas é porque é uma realidade no coração de vocês que eu estou mudando aí dentro. Uma nova dimensão no coração de vocês estão sendo alteradas agora. Eu estou depositando sobre as suas mãos unção.
Carlos, eu estou vendo o Senhor adestrando as tuas mãos para uma nova habilidade que o Senhor vai depositar. Eu não sei se Ele já gerou um novo conceito no teu coração, mas eu estou vendo uma habilidade, e sobre você, Débora, eu estou vendo o Senhor abrindo visão agora. Eu não sei se é visão espiritual ou se é discernimento, espírito de sabedoria e discernimento. Espírito, vem, ó Deus, alinhar a mente dela agora, alinha as emoções da tua filha, ó Deus, e que venha ter discernimento, ó Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu reafirmo novamente, são pastores. Eu reafirmo novamente, são pastores. Não foi homem que os instituiu, não foi homem que os escolheu. Eles foram simplesmente um instrumento local utilizado. Mas a unção sobre vocês não é uma unção passada. Vocês não vão caminhar naquela unção que vocês achavam, porque vocês vieram instruídos. A unção que você recebeu é a que você vai fluir. Não, a unção foi do alto. Assim como eu usei Ciro, um rei persa, para mandar construir o templo. Ele era daquele outro povo, mas ele foi usado por mim. Assim como eu chamei Nabucodonosor, o rei da Babilônia, que levou o meu povo escravo, como meu servo. Eu falei: Nabucodonosor é meu servo. Deixa eu te dizer, vocês não precisam ter medo do que receberam, porque eu vou capacitá-los. E é uma unção fresca. Carlos, o Senhor manda te dizer: fala para o meu filho, é uma unção limpa, não é uma unção suja. Não tenham medo, porque o novo homem que eu gerei em vocês é para uma nova dimensão. É por isso que eu matei Jacó para nascer Israel. Eu matei o indivíduo para nascer o coletivo. Eu matei vocês para nascer um povo. Em nome de Jesus. Já oro com você, Vânia. Espírito de Deus, eis aqui a sua filha. Enquanto eu pregava, eu via ela pedindo: Senhor, eu quero mais de Deus. Enquanto eu pregava, eu senti o Espírito dela dizendo: eu quero ter visões dos céus. Enquanto eu pregava, eu sentia o coração dela queimando. E Bia, era como se você pedisse: eu quero orar em línguas, eu quero novas dimensões espirituais, eu quero novo discernimento espiritual. Bia, eu não sei qual dom você tem pedido ou o que você quer fluir, mas o Senhor manda te dizer: eu vou depositar sobre a sua vida uma unção extraordinária. Você sempre foi minha, Bia. As minhas experiências com você foram reais. Eu só precisava ajustar a sua fé, ajustar a sua visão, ajustar a sua crença, ajustar os seus caminhos, ajustar. E eu vou pegar os seus. Eu vou pegar os seus. Eu vou pegar os seus. Eu vou trazer os seus para cá. Eu vou trazer e eu vou entregá-los. Eu vou entregá-los, porque eu levanto você como uma pastora sobre a sua família. Eu levanto você com autoridade sobre a tua casa. Eu vou pegá-los. Eu vou tocá-los. Eu vou inserir fogo nos seus lábios, porque você não ficou presa na dimensão anterior. Você se permitiu uma nova realidade, porque os céus te geraram. Bia, eu vejo você rompendo com muitos paradigmas. Era como se você fosse criada como uma divergente que não se enquadrava, porque você sempre quebrou os paradigmas sociais da onde você estava, Bia. Eu vi você na escola, Bia, quebrando questionamentos para professores diferenciados ali. Você fazia questionamentos diferenciados na escola. Eu via você na faculdade, em ambientes que às vezes eram ambientes que não condizem com a palavra, mas ali já te tocava e havia um vazio dentro de você, e você falava assim: o que eu estou fazendo aqui? É porque você não me conhecia na dimensão que você conhece hoje, mas eu já tinha inserido no teu espírito essa realidade. Então eu estou reafirmando hoje você. Eu estou dizendo para você hoje:
Eu sempre tive você, você que não sabia. Te atronais. Espírito, unge ela e deposita nela a tua unção. Desperta o dom de línguas nela, Senhor. Dá novas línguas para Bia agora, em nome de Jesus. O Pai, vem com o espírito profético, Senhor, sobre essa casa, sobre essa igreja, Senhor. O Senhor está selando uma nova realidade hoje, nessa manhã. Eu vejo uma realidade sendo selada aqui, novas dimensões de pessoas alcançando uma nova dimensão do Espírito. Douglas, você estava orando, o Senhor me disse, só fala para ele, eu vi ele. O Senhor tem olhado para você, filho. Eu vi o Senhor despertando algo em você. Eu não sei qual dimensão, eu não sei nada, mas existe algo que você vai receber no teu espírito por esses dias. Feche seus olhos. Senhor, nós liberamos sobre a vida do teu filho, ó Pai, uma nova dimensão de profundidade e busca. E que teu Espírito, Senhor, venha repousar sobre a vida do teu filho, com integridade e integralidade, na mente e no coração, em nome do Senhor Jesus. Vitor e Monique, podemos a Santa Ceia. Queridos, nós vamos cear ao Senhor agora. Eu peço perdão pelo horário, mas eu não posso interromper o mover. Existem pessoas sendo ministradas aqui agora. Nós vamos agora tomar a Santa Ceia e eu preciso que você preste muita atenção. Nós temos uma cultura na nossa igreja em que a Santa Ceia ela é ministrada somente para os batizados, somente para aqueles que desceram as águas. Tá ok? Porque você vai participar do corpo e do sangue de Cristo. Então, participar do corpo é para aqueles que se decidiram no Senhor. Então, se você é decidido na tua fé, você faz parte do corpo. Se você fala, pastor, eu quero me batizar e descer as águas, me procura no final do culto. Hoje o culto falava muito sobre o batismo, de uma nova identidade. Então me procura, fala, pastor, eu quero descer as águas. Nós já vamos prepará-lo para descer as águas nos próximos dias. Nós vamos então entregar agora. Eu não sei se tem para todo mundo aqui, mas lá dentro tem? Então pode entregar a ceia agora em nome de Jesus. Enquanto o Mateus ministra agora, nós já vamos cear. Isto é tudo que a beleza revelada do Pai, Cristo, Cristo é tudo que Deus pode nos dar, Cristo. Revelada do Pai, Cristo. Qual a beleza, qual a beleza.
a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. Qual a beleza, qual a beleza. Qual a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. Que nós vamos só chamar as crianças, para que a Milena e o Luciano também senhem juntos. Vamos continuar louvando enquanto eles já chegam. Maranata, vem. Eu te amo, eu te quero, mais que tudo, mais que o mundo. Volta pra mim, volta pra mim, volta pra mim. Eu te amo, eu te quero, mais que tudo, mais que o mundo. Volta pra mim, volta pra mim, volta pra mim. Eu te amo, eu te amo, eu te quero, mais que tudo, mais que o mundo. Volta pra mim, volta pra mim, volta pra mim. Eu te amo, eu te quero, mais que tudo, mais que o mundo. Volta pra mim, volta pra mim e volta pra mim. Chegada a hora, Jesus se pôs à mesa e os apóstolos estavam com ele. Então Jesus lhe disse: eu tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento, pois eu lhes digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E pegando um cálice, depois de ter dado graça, disse: peguem e repartam entre vocês, pois eu digo a vocês que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E pegando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Deixa eu dizer uma coisa para vocês antes da gente encerrar. Jesus, ele diz que o pão que a gente tem na mão é o corpo dele. Não é isso que ele está dizendo aqui? Esse é o meu corpo que é dado. Façam isso em memória de mim. Só que antes dele entregar o corpo, o que ele fez? Ele partiu o corpo. E antes dele partir o corpo, ele fez o quê? Ele deu graças. Você sabe por que você tem um pão que simboliza o corpo de Deus?
porque Ele foi partido. E partir, eu não estou falando sobre dividir, eu estou falando sobre ser esmiuçado, rasgado, morto. Sabe que Cristo na cruz sofreu para você estar vivo? Quem que ao se rasgar dá graças? Quem que no ato da morte dá graças? Somente quem sabe que a morte dele vai gerar vida. A graça não está na morte, a graça está na vida. Você está aqui porque você tem vida, não vida natural porque você acordou cedo, mas porque o teu espírito tem vida de Deus aí dentro. É esse Deus que a gente serve. Só que quando Ele faz isso, Ele fala: façam isso vocês. É quando a gente se rasga que a gente traz à memória quem Ele é. É quando alguém vê a gente se entregando, se rasgando, morrendo por quem está na cruz, morrendo-me por quem está te acusando. É quando você é rasgado que você é cristão. A gente vai simbolizar, a gente vai comer como um símbolo de que estamos sendo rasgados com Ele. Feche seus olhos. Nesse momento eu quero que você peça perdão ao Senhor pelos seus pecados. Começa a liberar perdão para as pessoas que o Senhor está trazendo no teu coração. Jesus perdoou os 2 ladrões da cruz. Jesus se rasgou por eles. Você sabe que eles não comeram um pão da Santa Ceia, mas quando o Senhor partiu o pão da Santa Ceia, é por aqueles que estavam na cruz com Ele. Jesus morreu por todos aqueles que estavam afrontando Ele, que estavam cuspindo nele. O Senhor quer que a gente se entregue pelos nossos irmãos. A Santa Ceia, querido, não é um símbolo religioso, ela é a vida de Deus para nossas vidas. Senhor, perdoa os nossos pecados, Senhor. Ó Deus, eu libero perdão, Senhor Jesus, para aqueles que me afrontaram, para aqueles que me entristeceram essa semana, Senhor. Ó Pai, eu preciso ser, ó Deus, contigo, Deus, e cumprir os teus passos. Insere dentro de nós a realidade daquilo que o Senhor diz: prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos, Senhor. Não, ó Deus, como um sinal de afronta, mas como um sinal de restauração. Ah, Senhor, a gente não vai fazer, ó Deus, da tua ceia um evento. A gente vai fazer da tua ceia, ó Pai, ó Deus, uma ministração das realidades, daquilo que já foram e daquilo que há de ser. O Senhor disse: esperei ansiosamente, ó Pai. Ó Deus, a tua última ceia tinha 12. O Senhor disse: eu esperei ansiosamente comer com vocês essa Páscoa. Tinha 12 ali presentes, Senhor. O filho da perdição saiu e ele ficou, ó Deus, somente com 11. Mas o Senhor prometeu para eles: não a tomarei novamente, até que ela seja comida no reino dos céus. Deixa eu te dizer, o Senhor está esperando ansiosamente pela mesa conosco, mas agora não terá só 12. Agora não terá só 12. Agora vai estar você, agora vai estar tua casa, agora vai estar tua família, agora vai estar teus filhos, agora vai estar teus netos. E naquela mesa o pão vai ser partido e todos serão um só com Ele. Coma do pão da graça de Deus, em nome de Jesus. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo: este cálice, ele é a nova aliança no meu sangue, derramado por vocês. Queridos, nós vamos beber agora do sangue de uma nova aliança. Aqui a gente vai evidenciar Israel, a nova aliança, do novo Espírito, na nova dimensão do Senhor. Alguém tem uma oração no coração que quer agradecer ao Senhor?
Quer, Bia? Não? Pode ser. Vem aqui na frente então, Bia. Desde o começo isso já estava no meu coração. Deixa Deus falar nos seus lábios, do seu jeito. Tá bom? Pai, eis-me aqui, Senhor, como tua filha, para fazer aquilo, Pai, que devemos fazer sempre, Pai, te agradecer por tanto, Senhor, por tanto. Pai, eu quero te agradecer também pela vida da Aurora, Pai, que sempre foi uma promessa na nossa vida. O Senhor nos quebrantou, o Senhor testou a nossa fé, e através da obediência, Pai, o Senhor permitiu que hoje eu esteja aqui com ela no meu colo, Senhor. E eu creio, Pai, que o Senhor tem um ministério lindo para a vida delas. Então, Pai, capacita-me, Pai, como mãe, e todos os pais e mães aqui, Senhor, capacita-nos, Pai, para que a gente não se perca nessa missão, nesse chamado, Pai. Que a gente se lembre que estamos criando eles para o Senhor. Que a gente tome posse do poder que há em nós de profetizarmos sobre a vida dos nossos filhos, mas que a gente não tome posse do chamado deles, Pai. Que a gente não os limite, Pai. Que a gente lembre que isso vem do Senhor para eles, que nós somos apenas ferramentas nas tuas mãos para fazê-los chegar até onde o Senhor quer levá-los, Pai. Então eu peço, Senhor, que aqueles ventres, Pai, que ainda não geraram, que eles sejam completamente cheios do Espírito Santo agora, Senhor. Que o Senhor esteja visitando cada mulher, Pai, que nasceu já com o coração de mãe, Pai, que hoje tem o seu colo vazio, mas que o Senhor tem sobre elas uma promessa, uma palavra, Senhor. Que os nossos olhos possam presenciar esses colos que hoje estão vazios, cheios de vida, Pai. Que daqui a algum tempo nesses cultos hajam mais bebês, mais crianças, mais chamados, mais ministérios. Que nós possamos estar guiando uma nova geração, Pai, que levará cada vez mais vidas para perto do Senhor. Então capacita-nos, Pai. Capacita-nos, trabalhe primeiro em nós, Pai, para que nós possamos guiá-los pelos caminhos corretos, Deus. Eu te agradeço, Senhor, pelo dom da vida que o Senhor nos escolheu para trazer para esse mundo, Pai. Mesmo não precisando de nós, o Senhor quis que assim fosse. E eu sou grata, Pai, por esse dom tão lindo que o Senhor me permitiu viver. E eu desejo do fundo do meu coração, Senhor, que aquelas que ainda não sentiram isso possam viver essa intimidade única com o Senhor, Pai. Eu te agradeço por tanto, Deus, em nome de Jesus. Você pode ceiar agora o sangue da nova aliança em nome de Jesus. Não antes sem trocar com Deus. E dizer: eu tenho uma aliança contigo. Pode trocar. Eu tenho uma aliança contigo. Eu tenho uma aliança contigo em Cristo Jesus. Sei e seja grato ao Senhor em nome de Jesus. Eu te amo, eu te quero, mais que tudo, mais que o mundo. Volta pra mim, volta pra mim, volta pra mim. Aleluia. Eu te amo. Glória a Deus. Vamos encerrar o culto de hoje? Preciso só dizer duas coisas antes de encerrar. Primeiro, Gustavo, algo para você.
Você não tem dimensão daquilo que o Senhor fez através da tua vida. Às vezes você se questiona sobre aonde o Senhor vai te usar. Mas você foi uma porta de entrada para algo muito grande que está acontecendo na tua casa, e o Senhor vai despertar muitas coisas. O Senhor vai responder muitos questionamentos da tua vida. Segunda coisa, aquilo que a Bia fez aqui não foi uma oração de uma mãe, mas foi a profecia de uma igreja que não vai apenas gerar filhos naturais, mas filhos espirituais para o Senhor. É uma dimensão natural, mas é uma dimensão espiritual. Estenda suas mãos para a gente encerrar. Senhor Jesus, eu quero te agradecer pelo dia, pelo culto de hoje, Pai. Eu quero te agradecer por cada pessoa que aqui está. Graças te damos, Senhor. Pai, obrigado por cada família, por cada coração, por cada, ó Deus, filho, por cada mãe, Pai, representado, Deus, por cada casa representada. Deus, que essa palavra possa ecoar ainda por muitos e muitos anos dentro deles, para que ela venha produzir a 30, a 60 e a 100 por um. Assim eu oro, Pai. Eu abençoo a sua semana, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o amor de Deus Pai, a graça de Jesus o Filho e a doce comunhão e consolação do Espírito Santo esteja com você, com a tua casa, aonde quer que você entrar, aonde quer que você sair. Que o amor de Deus Pai, a graça de Jesus o Filho seja sobre você. Que o Senhor teu Deus te proteja e te guarde. Que Ele resplandeça o rosto sobre ti e que Ele te dê a paz. Que Ele venha te colocar como cabeça e não como cauda. Que Ele venha abençoar a sua saída e a sua entrada, em nome de Jesus Cristo. E a igreja de Deus diz... E a igreja de Deus diz? E a igreja de Deus diz? Amém. Não saia daqui sem abraçar 500 irmãos, pelo menos, em nome de Jesus. Deus abençoe. Outra coisa, churrasco. Quem for ficar, vamos ajustar aí. Quem não for, não tem problema. Se não trouxe carne, não tem problema. Fala comigo, a gente vai buscar. Deus abençoe. Beijo, amo vocês.